Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Marcos Soluções. E hoje estudaremos o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele é a união de alguns subconjuntos importantes que eu vou apresentar para você agora nesse momento. O primeiro subconjunto importante é o conjunto dos números naturais, que ele é representado por essa letrinha aqui, N, e os elementos são o 0, 1, o 2, o 3 e por aí em diante, porque eu não tenho um último elemento, certo? Depois, o segundo que eu queria apresentar para vocês é o conjunto dos números inteiros, que ele é a união entre o conjunto dos números naturais, vocês podem olhar aqui que tem o 0, 1, 2, 3 igualmente aqui, e os números negativos, certo? Depois, o próximo subconjunto importante que forma os números reais é os racionais. Os números racionais são números que eu posso colocar na forma de fração, certo? Que vai dar denominador e numerador inteiro, e sendo que o denominador não pode ser zero, certo? Os irracionais, ele tem uma representação decimal infinita e não periódica. Então, qual é a diferença entre os números racionais e os números irracionais? A diferença é a seguinte: os números racionais eu consigo colocar em forma de fração. Já os irracionais eu não consigo colocar em forma de fração, certo? Um exemplo de um número irracional é o número π, certo? Que é a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro, certo? De qualquer circunferência. A representação em diagramas desses conjuntos é a seguinte: você veja que o conjunto dos naturais ele é um subconjunto dos inteiros. Você pode notar que o conjunto dos inteiros ele é maior, porque além dele ter o natural dentro dele, ele tem uma parte aqui que é negativa, certo? Já os racionais, ele é um conjunto ainda maior do que o inteiro, porque qualquer um desses números aqui eu posso representar em forma de fração. Veja aqui, eu não altero o valor, continua 1, continua 2, continua 3, mas veja que agora eles estão em forma de fração. E os irracionais é um conjunto separado. Por quê? Porque esses números aqui eu não consigo colocar em forma de fração, certo? Então, todo número irracional, ele não é racional, nem inteiro, nem natural, certo? E disso a gente tira o seguinte, que o conjunto dos números reais é a união entre os racionais e os irracionais. Então, a união entre esses dois conjuntos forma o conjunto que deu título a essa aula, que é o conjunto dos reais, que é representado pela letra R, certo? E aí galera, para fixar o conteúdo eu trouxe para vocês umas questões, certo? Vamos lá. A gente vai assinalar verdadeiro ou falso. É importante ressaltar que isso aqui é fundamental para que você domine essa parte do conteúdo dos números reais, certo? Você tem que saber que os naturais é um subconjunto dos inteiros, que os inteiros é um subconjunto dos racionais, certo? E que o conjunto dos racionais é um conjunto disjunto dos irracionais, e que a união do conjunto dos racionais com a união dos irracionais vai gerar o conjunto dos reais, certo? Então, todo número natural é inteiro? Sim, porque o conjunto dos inteiros ele é a união entre os naturais e os inteiros negativos, não é isso? Então isso aqui é verdade. Você pode olhar aqui que ele está dentro do círculo dos inteiros, certo? Todo número inteiro é real? Sim. Olha o conjunto dos números inteiros, se está dentro do retângulo que eu fiz para representar os números reais. Não está dentro? Então isso é verdade. Todo número irracional é real? Também pode olhar que ele se encontra dentro, certo? É tipo falar se meu quarto faz parte do conjunto da minha casa. Sim, porque está dentro, certo? Então,
Isso aqui vai ser verdade, certo? Agora, todo número racional é inteiro? Não, porque veja, os inteiros, né, a gente tem aqueles números que não tem vírgula, mas existem os racionais, por exemplo, 1/2. Meio é um número racional, mas ele não é inteiro, certo? Já tem um caso, então significa que isso aqui é uma afirmação falsa. Não preciso nem citar mais, só um exemplo já basta para saber que a afirmação é falsa. Existem números racionais que não são reais? Claro que não. Todo racional ele é real, certo? Porque o conjunto dos números reais ele é a união entre todos os elementos do conjunto dos racionais com todos os elementos do conjunto irracionais, dos irracionais. Então essa afirmação aqui é falsa, certo? Existem números reais que não são racionais? Claro que existe. Quem são eles? O conjunto dos números irracionais. Eles são reais, mas não são racionais, certo? Então, verdade. Se você gostou dessa aula, curte, comenta, compartilha com seus amigos. E não se esqueçam de se inscrever e ativar notificações para continuar recebendo atualizações desse canal.